Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente e hoje convidamos para a entrevista o professor Alejandro Ferri. Ele que é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal de Alagoas e vai nos falar inicialmente sobre um assunto que me chamou a atenção. A universidade fará no dia 2 de maio, no auditório da reitoria, lá em Arapiraca, do campus de Arapiraca, a solenidade de entrega dos certificados de excelência acadêmica para orientadores, bolsistas e colaboradores de 145 projetos que foram parte de um ciclo entre 2015 e 2016 do PIBIC, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Portanto, professor, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui conosco e pergunto, qual é o histórico da universidade no âmbito da pesquisa que leva a essa premiação ao interior do Estado? Muito bem, Gorete, boa tarde aos espectadores. É realmente uma enorme alegria estarmos compartilhando essa notícia da premiação. É uma das premiações que a gente vai fazer, não é a única. Então, para entender um pouco melhor como que funciona, eu gostaria de primeiro falar mais ou menos da estrutura da pesquisa científica, como ela se organiza. Do ponto de vista da universidade, forma uma espécie de pirâmide. Temos na base os alunos de graduação, são os alunos que estão cursando disciplinas e os diversos cursos da UFAL. Temos os alunos de pós-graduação, divididos em, tipicamente, mestrado e doutorado, e vamos afunilando em quantidade, tipicamente. E temos os orientadores, os pesquisadores. Como são feitos os investimentos nessa pirâmide? Primeiro vou falar sobre o programa PIBIC. O programa PIBIC, programa, como o nome diz, um programa institucional de bolsas de iniciação científica. E o que é iniciação científica? Iniciação científica consiste em colocar em contato alunos e professores que fazem pesquisa científica, para que desse contato surja, por um lado, uma formação diferenciada desses alunos e, por outro lado, que os professores tenham a oportunidade de começar a transferir esses conhecimentos e fazer deles alguma coisa que mude a realidade. Isso se fazia tradicionalmente num sistema de tutor. Tinha um professor que funcionava como um tutor de um ou mais alunos. E muito inteligentemente, com muita visão, o CNPq institucionalizou, daí o I de PIBIC, institucionalizou esse processo, colocou regras, as horas que cada aluno tem que dedicar, tem que ter um projeto, o pesquisador tem que ter um projeto aprovado, uma série de normas para formalizar esse treinamento diferenciado e se subsidia, se dá um dinheiro para o aluno, uma bolsa. Essa bolsa pode ter diversos usos, mas é uma espécie de gratificação, uma espécie de prêmio. É um prêmio, sem dúvida, porque é um processo bastante seletivo. Estamos falando, no agregado, a UFAL tem da ordem de menos de 1000 bolsas PIBIC, então é um universo reduzido. Mas é um universo dos melhores alunos aptos a fazerem um projeto de pesquisa sob a supervisão de um professor. Então, temos essa pirâmide na base, os alunos de graduação com bolsa PIBIC e os colaboradores. Temos também alunos colaboradores que não recebem bolsa, mas que estão vinculados ao projeto. Se faz um edital, todos os anos se lança um edital ao qual os docentes, os professores, submetem seus projetos de pesquisa já com alguns alunos indicados. Eles mesmos fazem a seleção dos alunos que vão participar, seja com bolsa ou sem bolsa como colaboradores. Durante esse ano se trabalha o projeto de pesquisa, se faz um relatório, esse relatório é avaliado por pareceristas externos e os melhores projetos são selecionados para o prêmio de excelência acadêmica. Então, esse processo baseado no mérito e na qualidade, que são
a pauta, são os pilares da pesquisa científica, o mérito e a qualidade, em base a esses elementos que se selecionam os melhores projetos e recebem o prêmio de excelência acadêmica, recebem um diploma, é uma cerimônia muito bonita. Pois bem, e este número também me chama a atenção. É um número crescente comparado, em meio, claro, à crise que vive as universidades no país. Isso é um assunto específico que nós vamos tratar no decorrer da entrevista, mas o fato de haver 145 projetos, não é, trabalhados no interior do Estado. Infelizmente, não posso afirmar que seja um número crescente o de bolsas. As bolsas, como muitos outros recursos para pesquisa, inclusive investimentos em novas tecnologias, esses recursos vêm se encolhendo. Para nossa sorte, contamos, por um lado, com recursos próprios da UFAO. A UFAO, em meio à crise, ainda mantém essa reserva para a pesquisa? Muito esforço, e essa é a visão e a diretriz da atual gestão, da reitora, a professora Maria Valéria, e do vice-reitor, o professor José Vieira. Eles têm essa visão de sustentar a base da pirâmide, por exemplo, através dessas bolsas. E, para nossa sorte, também contamos no ecossistema da pós-graduação com o apoio inestimável da FAPEAL, que não tem reduzido os recursos colocados nas nossas bolsas de iniciação científica. Mas CNPq está com as dificuldades que todo mundo conhece. Inclusive, alguns tipos específicos de bolsas, por exemplo, as bolsas de ações afirmativas, iniciação científica, mas ações afirmativas foram cortadas? Foram zeradas. Mas se fez um recurso e conseguimos 4 para este novo edital. É uma luta diária para manter, já que não é possível atualmente expandir no ritmo que a gente gostaria, porque qualidade a gente tem, já que não é possível expandir, pelo menos para diminuir o estrago. Pois bem, como é fazer pesquisa em meio a essas dificuldades, professor? Não é fácil, Gorete, não é fácil. A pesquisa científica tem várias faces, vários aspectos. Tem desde as pessoas mais teóricas, que apenas com papel e uma caneta, algum livro, eventualmente, algum periódico, conseguem fazer pesquisa. No outro extremo, as ciências experimentais, por exemplo, alguma parte da física faz ciência experimental com equipamentos caríssimos. Ciências como ciências agrárias, ciências biológicas, que demandam muitos insumos. E campo, não é? Trabalhos de campo, ir a campo, por exemplo, adquirir dados. Eu, por exemplo, trabalho com imagens satelitais, custa muito caro. Para isso a gente precisa de recursos. Como se conseguem esses recursos? A universidade tem uma facilidade limitada de recursos para investir diretamente em projetos de pesquisa. Tem problema de custeio, né? Para manter o custeio da universidade. Um problema muito sério. Então, se espera que os pesquisadores pleiteiem esses custeios, capturem esses custeios através de outras agências de financiamento. Por exemplo, a nossa grande parceira FAPEAL, CNPq, CAPES, FINEP para projetos institucionais e outras agências de fomento mais específicas para diferentes áreas. Então, isso que se espera, mas o mundo está passando por um momento em que a ciência está sendo criticada, a gente ouve coisas como, por exemplo, há fatos e há fatos alternativos. Então, é um momento delicado em que a gente tem que correr atrás e lutar muito para conseguir esses recursos. Quer dizer que essa situação, essa dificuldade, não é algo isolado no Brasil ou em países em desenvolvimento, atinge o mundo como um todo? Em diferentes momentos, proporções também. Em diferentes proporções, atinge e tem atingido vários países. Espanha, por exemplo. Espanha sofreu cortes duríssimos nos investimentos em pesquisa. Grécia, os países do bloco europeu que estavam com problemas
o primeiro a pagar o pato é ciência. E o bloco dos BRICS nessa tendência? Bom, China investe cada vez mais. China faz investimentos realmente fabulosos. Só para dar um ponto de comparação. Já deu um salto há bem pouco tempo na questão da educação básica, não é? Sim. E agora se preocupa com algo que toda nação deveria se preocupar, com a ciência e a tecnologia, né? Se preocupa e faz muito bem. Só para pontuar e comparar, eu estava conversando com uns colegas chineses e eu comemorei a aprovação de um projeto meu. Ganhei R$30 mil, muito generosamente concedidos pela FAPEAL. Parabéns, professor. Obrigado, no último edital da FAPEAL. E o colega falou, R$30 mil, claro, convertido em dólares, uns $10 mil. Eu também aprovei 4 milhões de dólares. São outras escalas. É outra realidade, completamente. Mas é assim que a China saiu da irrelevância científica a hoje é o segundo país em produção de artigos em periódicos científicos. É assim que se faz, investimento. Há aquela contradição do aproveitamento da mais-valia, da força de trabalho, não é? Da relação com o trabalho, mas, por outro lado, oportuniza esse conhecimento, não é? Sem dúvida. Em termos de investimento, investir na geração de novo conhecimento, seja ele científico, seja ele tecnológico, seja conhecimento cultural, isso é fundamental, porque o que nos diferencia de uma ameba é o conhecimento, não é outra coisa. Exatamente. Então, se a gente não investe nisso, que herança vamos deixar? E não precisamos ir muito longe, não precisamos ir uma geração à frente. Toda a tecnologia que temos hoje, que facilita a nossa vida, do WhatsApp, internet, celular, toda a medicina de primeiro nível e também a medicina popular, absolutamente tudo o que facilita a nossa vida, o que nos tirou de uma idade média esperada de 35, 40 anos para uma idade média esperada de 65, 70 anos, não é outra coisa a não ser ciência, tecnologia e também cultura. Temos outra visão do universo. Se a gente não investe nisso, se a gente, mais do que investir, se a gente não valoriza, porque não é somente dinheiro, é também... Dinheiro não traz nada se não for bem aplicado. Exatamente. Né? E a visão que a sociedade tem da ciência, da tecnologia e da cultura também tem que ser trabalhada. No Brasil, há uma visão distorcida até de quem é gestor para proporcionar a condição objetiva da ciência e da tecnologia e para o desenvolvimento, professor? Olete, é uma pergunta difícil, porque seria mais fácil respondê-la se a gente, gestor, tivesse infinitos recursos. Aí seria possível ver qual é a visão do gestor. Mas quando a gente não tem recursos, ou quando esses recursos estão tão minguados que mal a gente consegue sustentar o que já se faz, eu acho que não há muita margem para criatividade, infelizmente. Certamente. Criatividade também prescinde de uma condição, não é? Sem dúvida. Bem, vamos chamar, professor, o nosso primeiro bloco, o nosso primeiro intervalo, na verdade, e em 1 minuto estaremos de volta. Até já.